Como vocês já sabem, aqui nós trazemos vozes daqueles líderes que não apenas gerenciam resultados, mas constroem legados. Claro que nesse episódio não seria diferente. Muito bem-vindos e bem-vindas à terceira temporada do Long Vision Talks, o seu podcast para dialogar com gigantes. A voz de hoje aqui comigo é dele, Otto von Sotten. Otto, seja muito bem-vindo, meu amigo. Edu, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com você hoje, podendo falar de temas que são tão relevantes, né, para o desenvolvimento dos gestores e de líderes. Temas muito bacanas. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um papo muito legal. Para quem não conhece o Otto, eu vou trazer uma mini... Não posso nem chamar de mini bio, mas vou trazer um pouco da tua bio aqui. O Otto é mentor, palestrante e membro do Conselho Consultivo da Unicef Brasil e da Cicopal. É também membro do Conselho de Administração do Grupo Moura. Foi CEO global do Grupo Tigre de 2013 a 2024. Inclusive, a Tigre tem sido consistentemente classificada entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil, em vários países da América do Sul. Antes disso, Otto foi consultor da empresa líder de Private Equity GP Investments e presidente da Diageo Brasil, Uruguai e Paraguai, onde coliderou a aquisição da Ipioca, bem como o desenvolvimento da primeira campanha de Johnnie Walker fora do Reino Unido. A gente vai falar sobre isso aqui, hein? Já trabalhou na PepsiCo, onde ocupou vários cargos de gestão nos Estados Unidos e na América Latina e atuou como presidente da PepsiCo Alimentos Brasil e da região andina, Venezuela, Colômbia, Peru e Equador. Também foi diretor-geral da Quaker Oats e da Iams Company do Brasil e membro do Conselho Consultivo da Melita South America e da Balduco e do Conselho de Administração da HM Engenharia Construtora do Grupo Mover? Mover, é a antiga Camargo Correia. Maravilha. Que currículo, meu cara. É, um pouquinho. A gente ficou ativo aí bastante tempo, né? E continua muito ativo. Graças a Deus. Otto, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Que honra ter você com a gente aqui. E vamos começar falando dessa tua trajetória profissional e liderança. Você construiu e tem construído uma trajetória sólida como CEO de grandes empresas, como a Tigre, que foi onde a gente se conheceu, por sinal. E hoje você atua em conselhos e mentorias. O que te move nessa nova fase profissional em que o foco está mais em orientar do que em executar diretamente? Bom, primeiro, há quase 40 anos como gestor, né, e 23 deles como CEO, 12 entre PepsiCo e Diageo e 11 na Tigre, então empresas multinacionais e familiares. E eu estava já há algum tempo com o desejo de ajudar mais pessoas, né, e ter, ao mesmo tempo, mais flexibilidade, né, com a alocação de tempo. Estava querendo muito voltar para o banco da escola. Acho que esse mundo em transformação tão rápida exige isso de nós, né? E também me dedicar a algumas causas de voluntariado. Então, uma alocação de tempo mais flexível, mas que requer uma virada de chave muito grande na nossa cabeça, né? Porque, como você bem disse, você muda de papel, né? Você deixa de ser diretamente responsável pela condução do time, entrega dos resultados, para conseguir isso através da influência, né, sobre líderes, de forma indireta, orientar e aconselhar, né? Não é fácil, exige uma profunda reflexão, pela qual eu passei durante alguns meses, e preparação. Mas assim, Edu, faz um ano exatamente que eu saí da Tigre, aliás, saí muito bem, uma empresa que mora no meu coração para sempre. O Felipe Hansen, que é o presidente do conselho, terceira geração da família, é um cara excepcional. Um ano exatamente. Se voltasse atrás no tempo, eu faria tudo de novo. Que legal. Estou muito feliz. Me marcou muito aquele post que você fez. Você escreveu no LinkedIn, você é bastante ativo nas redes, justamente quando você fez essa mudança. E ver a maneira humilde e vulnerável que você se coloca ali, depois de uma carreira tão bem sucedida, claro que com altos e baixos, mostra muito desse teu caráter e dessa tua vontade genuína de ajudar as pessoas a se desenvolverem. Sempre foi assim nas organizações, não foi? Olha, Edu, sempre foi, mas eu tive um episódio que me marcou muito. Eu era presidente da PepsiCo na região andina, moramos 5 anos em Caracas. O pessoal sempre me pergunta, o Chaves já estava? Sim, estava. Uau! Foram um mestrado para mim. Um ambiente absolutamente hostil. A gente tinha, além de ser empresa americana, a gente era sócio meio a meio com o maior empresário lá da Venezuela, que é o Lorenzo Mendoza, dono da Empresas Polar. O Mendoza virou inimigo número 1 do Chaves. Chaves ficou preso 48 horas pelos militares, retorna depois de 48 horas, só que o Lorenzo estava na posse, na primeira fileira do presidente da Federação lá das Indústrias, que virou, foi o presidente, nesse discurso de posse, e o Chaves nunca perdoou o Lorenzo por isso, né? Então a gente era, além de gringo, era sócio do maior inimigo dele. Então você pode imaginar o que foram esses anos. Mas eu tive o privilégio
de ter uma pessoa que foi muito mais coach e mentor do que chefe. Era chefe, era o presidente da PepsiCo Américas, era um mexicano. Tinha uma paixão por ensinar. E ele vinha aos mercados e ele sempre pedia, eu quero ter a oportunidade de falar com as pessoas, falar sobre inovação, protagonismo. E a gente estava na fábrica nossa, umas 100 pessoas da linha de frente, e ele falando sobre esses temas. E aí um operário levanta a mão, eu estava no fundo da sala ouvindo, um cara levanta a mão e fala assim, legal que você está falando isso, mas por que o gestor daqui não aplica nada disso? E aquilo foi um tapa na cara. Claro. Você acha que está fazendo as coisas bem. Então, eu tinha, sei lá, 40 anos e... Nesse caso, o gestor era você? Era eu. Não, era eu. Exatamente. Nesse caso, o gestor era você. Era eu. E assim, eu tinha tido já bastante sucesso, enfim, trabalhei muito tempo nos Estados Unidos, fiz carreira lá na PepsiCo, e era um executivo com bastante ego. Eu diria que comum e corrente naquele momento, eu chego a dizer até que não só mediano, mas até medíocre. E aí eu lembro que na volta lá da viagem dessa fábrica até Caracas, 1h30 de carro, eu estava dirigindo e o meu chefe do lado. E ali essa conversa mudou a minha vida. 1h30 onde ele começou a me ensinar como gerir pessoas, como você ser um líder melhor. E não só um líder melhor, uma pessoa melhor. Claro. Então, coisas do tipo tratar os outros como você gostaria de ser tratado, como você vence resistência passiva, como você engaja as pessoas para que elas sejam protagonistas, né? E tenham a vontade e o desejo de contribuir. Enfim, aquela conversa foi um game changer na minha vida, né? E a partir dali eu comecei a entender a importância de você engajar as pessoas, né? Performance excepcional, propósito, cuidar das pessoas e barra alta podem caminhar juntos, sim. Né? E eu fui aprendendo e aprimorando isso ao longo do tempo. Esse sujeito, ele ficou na PepsiCo mais algum tempo e depois ele foi ser reitor do TEC de Monterrey, que é a segunda maior universidade do México, tem quase 100 mil alunos. Uau. Onde ele deu vazão à paixão dele, à vocação dele, que era ensinar. Né? Então, eu lembro até hoje, eu estava no avião de Caracas para Bogotá e recebi a notícia que ele estava saindo. Edu, eu comecei a chorar que nem criança. Eu imagino. Ali, lendo a notícia, falando assim, putz, o cara que é tudo para mim tá saindo, né? Perdendo uma referência ali. Que incrível. Obrigado por compartilhar. Imagina. Eu falei que essa nossa conversa não tem surpresas, mas tem um momento que eu acho que você ia me dar uma deixa para eu abrir. Legal. Uma frase aqui ou um statement desse livro que você vai receber aqui como um presente nosso. O menino, a topeira, a raposa e o cavalo. E eles vão se encontrando ao longo dessa jornada. O menino encontra a topeira, depois encontra o cavalo, a raposa. E eles vão criando uns vínculos e vão conversando. Então, eu separei algo aqui para você. Você falou muito de aprender, de lições. E por coincidência ou não, eu separei uma página onde o menino está sentado conversando com a topeira. E a pergunta é a seguinte... Será que existe uma escola para a gente desaprender? Eu quero jogar essa pergunta para você. Olha, Edu, assim, de bate-pronto, né? Acho que tem duas coisas que vêm à mente, né? Acho que primeiro, né? Os líderes atuais, né? Que estão em posições de liderança, ao se depararem com a importância de desenvolver e inspirar pessoas da famosa geração Z. Aliás, eu não acredito que essa geração tenha menos compromisso, eu acho que isso é uma balela, já vou falar um pouco disso, mas onde as receitas e as formas de fazer que você aprendeu até aquele momento não servem mais, porque essas pessoas têm valores diferentes, elas têm crenças diferentes e têm botões que apertam que são diferentes. Perfeito. Então, elas dão valor a outras coisas, né? Elas querem ser desafiadas, elas querem ter responsabilidade, elas se preocupam muito mais com o clima e com o meio ambiente do que a minha geração, por exemplo. Sim, elas têm uma tendência a serem muito impacientes, né? Mas a questão é como você acha um ângulo para engajá-las e para elas se desenvolverem, né? A gente vai continuar, e cada vez mais vai continuar precisando de líderes, né? Nas organizações e no mundo de maneira geral. Tem que vir desta geração. Claro. Né? Então, não dá para dizer, eu não tenho interesse em posições de liderança. Como você acha o ângulo para engajá-los? Então, para mim, tem sido uma forma de desaprender para poder voltar a aprender, né? E uma segunda dimensão, eu falei que esse ano eu voltei bastante para o banco da escola, né? Quando você está na posição de gestão e de líder, eu brinco que você não tem tempo só
domingo depois da missa, né? Hoje não, eu tenho o privilégio e o luxo do tempo, então eu fiz vários cursos esse ano, e um que me marcou muito foi em Stanford agora, sobre AI. E assim, Stanford é uma faculdade muito voltada para a tecnologia. Tive uma aula com uma professora, Edu, onde eu não entendi absolutamente nada. Olha só. Nada. Então, assim, eu falei, gente, estúpido, né? Então, assim, fica muito claro, né, que você precisa desaprender para voltar a aprender essas coisas, né? Porque elas, goste você ou não, elas já estão aí. Você falou já um pouquinho sobre isso, mas eu queria focar. Quais os maiores aprendizados sobre liderança e cultura organizacional? Acho que sobre liderança você já falou bastante, né? Mas sobre cultura organizacional. Bom, eu tenho algumas crenças, né? Acho que as pessoas, elas permanecem nos projetos, nas empresas, fazendo o que fazem, além do dinheiro, né? Que é higiênico, é importante, mas ele é higiênico. Na minha opinião e na minha experiência, por 3 motivos. E são fáceis de lembrar, porque os 3 começam com a letra C. Vamos lá. Então, o primeiro é o desejo de conexão. É você se conectar a alguma coisa maior, relevante, importante, transformacional, que engaje você a ir acordar e trabalhar todos os dias, né? Então, exemplo, no nosso caso lá da Tigre, a gente produz, sim, materiais de construção, tubos, conexões, etc., né? Mas, na realidade, o nosso propósito era universalizar o saneamento básico. Sim. Isso até o operário de linha, o vendedor, a pessoa lá do administrativo, todos entendiam isso. E tinham esse mesmo propósito, Tinham esse mesmo propósito, né? Isso muda a perspectiva como você enxerga o teu trabalho e a tua companhia. Perfeito. Então, o segundo é o desejo de contribuição. Então, as pessoas querem ser ouvidas, elas querem participar, né? Elas querem brincar, né? Elas querem dar ideias, querem se sentir importantes e valorizadas, né? Fazer parte, né? Pertencer. Fazer parte, pertencer, né? E você desperta esse desejo de protagonismo, né? De contribuição. Então, é importante você dar vazão tanto à conexão quanto à contribuição. E o terceiro C é o de crescimento. Então, o crescimento não só de carreira, mas de aprendizado. Não vamos nos iludir. Todos nós, nas nossas empresas, competimos com as Big Techs. Claro. Por talento. Se você não tiver muito claro que você precisa engajar essas pessoas, né? Atrair, engajar, e que você compete com elas, você vai perder a guerra. Porém, mesmo numa empresa com tecnologia conhecida há décadas, como era o caso lá da Tigre, meio boring, né? Eu fazia muitas palestras em universidades e eventos de atrair talento, né? E falava da Tigre. Quando eu falava desse tema, do saneamento e de universalizar, nós temos 100 milhões de pessoas ainda aqui no Brasil que não têm acesso ao esgoto tratado. E 50% da população. E 40% não tem acesso à água de qualidade. 40 milhões, perdão. Então, isso são realidades no mundo desenvolvido do século XIX. Quando a gente falava disso lá fora, né, a gente da Tigre tem negócio nos Estados Unidos, grande, tem negócio em todos os países Latam que tem os mesmos problemas. As pessoas olhavam assim para mim e falavam, não sei do que você está falando. Como assim não tem esgoto tratado? Não passa pela cabeça deles. Então, assim, é um negócio, assim, horroroso, né? Então, de novo, acho que você habilitar essas 3 coisas, né? Acho que, em primeiro lugar, acho que esse é o primeiro ponto, né? Acho que o segundo, né? É um processo de mudança. No caso da Tigre, ela era uma empresa que sempre cuidou muito bem das suas pessoas, mas tinha uma cultura de comando e controle. Então, você conhece o Zé Renato, que trabalhou comigo lá no RH, eu trouxe ele logo no início, uma jornada de transformação de cultura, de uma cultura de coparticipação, de cocriação e de responsabilidade coletiva. Perfeito. E aí, super difícil de fazer, você tem muita gente que não consegue, muita gente que não entende o que você está querendo fazer e muita gente que entende, mas que está confortável em se esconder. Perfeito. Né? A gente tinha de tudo. Então, essa mudança toma tempo, mas ela exige um processo, e aí você é doutor no assunto, um processo de construção de confiança. Ela é fundamental para toda transformação duradoura e que persista no tempo. Então, isso foi uma jornada pela qual a gente passou, inicialmente no time de liderança, do comitê executivo, e depois para o resto da companhia. Né? Vou te fazer um agradecimento em público aqui. Comentei na abertura, né, que quando a gente começou as nossas interações lá atrás na Tigre, era eu e Penélope, hoje Long Vision chegando com 40 pessoas. Parabéns. Obrigado. Me deixa muito feliz. Expandindo aí para mais de 18 países, mas eu não estaria sentado
sentado aqui hoje, nem a Long Vision estaria aqui, se não fosse pela oportunidade Puxa vida. que você nos deu, naquela época, em acreditar no que a gente vinha fazendo com a metodologia. E eu lembro que você mapeava e você fazia as questões do Sim. Lencioni Até hoje eu faço. no teu Excel. No meu Excel. E você tinha os teus resultados e você facilitava mesmo a sua prova. Aquilo me marcou muito, até hoje eu levo como exemplo, né? O líder acreditando naquele processo e fazendo isso acontecer. Mas eu queria te agradecer de coração, porque Edu. aquilo, de fato, foi um game changer para nós. Então, de coração, talvez você não saiba o impacto que essa oportunidade teve em nós e que agora está reverberando em várias outras organizações. O Lencioni é um livro de cabeceira meu há muitos anos mesmo, talvez já há 20 anos, e pratico ele e uso muito, evidentemente, de uma forma muito diletante. Imagina. Nas ocasiões em que eu tenho, você é o expert no assunto. Que é isso. Vamos falar um pouco mais sobre cultura, propósito e sucessão. Vamos lá. Talvez um dos temas mais desafiadores para empresas familiares é o processo de sucessão. Como é que foi conduzir esse momento na Tigre? E quais fatores você considera essenciais para que uma transição seja saudável e estratégica? Como foi a de vocês lá? Bom, acho que o primeiro passo, Edu, é a cumplicidade com o acionista. Né? No nosso caso, com o Felipe, né, a gente construiu uma relação de confiança, de respeito e de abertura total. Né? E aí vem uma questão que acho que é importante citar, que se refere ao conflito. O conflito, diferente do que muita gente pensa, ele é absolutamente necessário, porque ou você o pratica, ou você vai se contentar com resultados medíocres. Perfeito. Só que para praticar o conflito, você tem que ter construído confiança, né? Para poder exercitar. Então, construir confiança, ter confiança e relações harmônicas não é abraçar as pessoas, não é abraçar a árvore, não é isso. A confiança abre o caminho para você ter discussões pesadas, assertivas, sempre com boa forma. Ela abre o espaço para o conflito. Então, eu diria que, primeiro, essa confiança foi fundamental, essa abertura, e tratar o tema da sucessão com naturalidade. A gente é finito por definição, né? Então, tratá-lo com naturalidade acho que foi super importante. Acho que o segundo, né? A gente fez um planejamento de sucessão profundo com o conselho, investiu bastante tempo em definir com clareza os atributos críticos desse líder ou dessa líder para o negócio e para a liderança. E alinhados também com a nossa cultura. Fizemos isso tanto para a minha vaga quanto para todos os meus diretos. Né? Como consequência disso, a gente trabalhou em PDIs, em planos de desenvolvimento assertivos e detalhados. Então, foi algo feito com muita naturalidade. Né? Quando comecei na Tigre, eu entrei num negócio, num segmento do qual eu não conhecia nada. Eu vinha de empresa multinacional. A minha primeira experiência em empresa familiar, de dono, capital fechado, com um conselho pesado. Então, mudou muito a minha vida. Eu não sabia se eu iria ficar muito tempo ou não. Acabei ficando 11 anos. Incrível. Mas eu fui sentindo, com o passar do tempo, eu começava a repetir ferramentas do meu repertório. E aí eu fui me convencendo de que a companhia se beneficiaria de alguém com uma perspectiva diferente. E também, enfim, teve uma série de outros temas, mas eu diria que foi tratado com muita naturalidade, né? E com muito profissionalismo. Né? Temos no nosso comitê, falo nosso ainda, me sinto parte da Tigre. Legal. No nosso comitê de pessoas, um cara muito fera, que é o Luiz Fernando Jorge, que apoiou muito a gente nesse momento de sucessão também. Eu quero voltar no tema do conflito, Otto, porque tem uma outra informação que você talvez não saiba, mas que eu levo para todo e qualquer comitê executivo ou time que eu facilito. Quando a gente trabalhou junto lá em algumas instâncias, alguns eventos, eu lembro que você trouxe uma fala que me marcou muito sobre o conflito produtivo, né? Você falou assim uma vez, Edu, se eu tiver 1 hora aqui para debater um tema com os meus diretos, com a minha equipe, eu prefiro investir 59 minutos no conflito produtivo e 1 minuto ele vai ser gasto para ganhar o buy-in da turma. Porque se eu não fizer isso, eu vou gastar muito tempo depois tendo que convencê-los de que aquela era a melhor decisão. É isso aí. Então eu lembro daquela tua fala, onde essas equipes de alta performance precisam abraçar o desconforto do conflito produtivo para gerar melhores decisões para o negócio. É isso aí. É isso, não? Exatamente isso.
Isso é difícil de ser feito. Você é, de novo, expert no assunto, né? Mas acho que a construção de times de alta performance, né, começa por esse processo de construção de confiança e um processo de construção de ambição vencedora, né? Para onde a gente quer ir, qual é o legado que a gente quer deixar, quais são os elementos de cultura, de valores, quais são as regras do jogo, enfim. E uma vez alinhados nisso, a gente começa a jogar. O papel do líder, eu digo que o líder mais eficaz é aquele que é invisível. O que eu quero dizer com isso? A minha regra era sempre falar no final, para não influenciar a discussão. Então, eu deixava as pessoas avançarem, às vezes intervinha de alguma maneira ou outra, mas acho que o líder invisível, ele é poderoso e as pessoas às vezes não percebem que a vulnerabilidade transparente do líder, ela na realidade reforça a sua autoridade e não enfraquece. Então, acho que isso foi algo que para mim era muito claro. Eu tenho uma outra frase da qual eu gosto muito, que para mim a coerência do líder é mais importante do que o carisma. Então, você não precisa ser aquele ser messiânico, nada disso. Mas se você for coerente, se você for invisível, se você deixar a discussão ir, você vai ter resultados muito melhores e deixa a conversa acontecer, deixa o conflito aparecer. Pegando essa tua fala do líder invisível, isso me remete muito a uma das melhores definições que eu já vi de equipes de alta performance, que é uma equipe autônoma, autogerenciável e que entrega resultados extraordinários. Ou seja, se o seu time se autogerencia, tem autonomia para entregar, para fazer as coisas e entrega resultados, aí você está invisível. Exatamente isso, né? É isso. Mas acho que isso precede, primeiro, você tem que ter o time que você precisa para entregar. Perfeito. Para que essa filosofia funcione, né? Então, delegar sim, mas você tem que ter um time preparado para isso, né? E a minha regra com o meu time era, as coisas estão andando conforme a gente acordou, eu não preciso saber, não precisa me falar. Só me procura quando tiver desviado. Boa. Mas para isso, de novo, você precisa ter a pessoa certa, né? Então, muitas vezes, as perguntas que eu faço muito para os meus mentorados você tem o time que você precisa para entregar, sem exceção? Invariavelmente, a resposta é não. Então, tem que começar aí, né? Você tem que começar em ter o time certo para que você possa exercitar e fazer isso. Vamos lá. Transformação e futuro dos negócios. Você já falou um pouquinho no início que o mundo corporativo, né, e as organizações vivem um momento de mudança acelerado, com tecnologia, novas gerações e novas formas de trabalho. Como é que você enxerga esse futuro dessa liderança, né? Bom, primeiro, eu acho que o líder precisa ter uma filosofia, né, de lifelong learning, né, e de curiosidade. O que é difícil, eu reconheço. Eu tinha muito pouco tempo e agora, evidentemente, eu tenho... O tempo deixou de ser uma commodity escassa, o que é muito gostoso. Mas o lifelong learning e a curiosidade acho que são fundamentais. Primeiro, você precisa ser um cara humilde, uma pessoa humilde e simples, né, e ter a humildade de saber que você cada vez sabe menos e que você precisa estar o tempo todo se atualizando. Então, humildade, transparência na comunicação é super importante, né? O walk the talk famoso é super importante, você dizer e fazer a mesma coisa. E essa geração nova, né, ela precisa ser convencida no argumento. Perfeito. E não na autoridade. Não cabe mais, né? Essa geração não tem respeito nenhum por autoridade. E eu acho que isso é sadio. Sim. Eu não acho ruim, não. Sim. Então, acho que essas são algumas das características, né, que acho importante. Eu já vou falar um pouquinho sobre a geração Z. Eu não vejo hoje espaço e cada vez menos para o líder ególatra. Ego é o maior inimigo para um executivo, para uma executiva. Não é ruim ter ego, porque o ego ele é sintoma de que você é bem-sucedido. Claro. O problema é você deixar o ego influenciar as suas relações com os demais, né? Perfeito. E eu aprendi com o Salvador Alva, que foi esse meu coach lá atrás, a deixar o ego em casa. Então, é algo que eu aprendi há muito tempo, né? Então, ególatra não tem espaço. Escutativa é fundamental. Eu acho que a liderança genuína, ela se constrói com escutativa que transforma e que gera a confiança que sustenta. E eu queria te contar um pouquinho. Eu estava num evento, alguns meses atrás, num evento da Companhia de Talentos, da Sofia Esteves, onde o pessoal trouxe uma coisa que me chocou.
eles mostraram capas de revistas, de jornais das décadas de 60, 70, 80. Aqui do Brasil? Não, fora. Fora. Onde o dilema era, o que fazemos com essa nova geração que não quer nada com nada? Você tá de brincadeira. Eu falei, não é possível, isso é uma montagem, né? AI. AI, exatamente. E aí, pro meu espanto, isso é um assunto que é recorrente, isso não é de agora, né? Talvez agora um pouco mais exacerbado, Sim. mas assim, né? Acontece há bastante tempo e nós éramos a geração Z naquela época, Olha né? só. Então, de novo, né? É como você lida com isso como líder, entendendo que você tem pessoas em momentos diferentes, né? Pensamentos e valores diferentes, que você precisa inspirar, atrair e engajar. Eu não gosto da palavra reter, né? Acho que engajar é muito melhor. Mais, claro. Reter parece prisão, né? Sim. Não Sim. é isso. Como é que você enxerga, e se você acredita de fato que as empresas estão preparadas para um modelo de gestão muito mais colaborativo e menos hierárquico? Olha, eu diria que mixed feelings aqui, tá? Vamos lá. Vejo muitas empresas que sim, entendem isso, estão com níveis de preparação diferentes. Né? E tem aquelas que negam, que acham que isso é uma bobagem, que você consegue resultados com líderes mais assertivos, mais autocráticos. Autoritários, talvez? Autoritários, um esquema de comando e controle. A minha resposta para isso isso não é sustentável, porque você não vai atrair os talentos que você quer trazer. As pessoas que vão pensar diferente, que vão pensar de maneira independente, que vão te questionar, mas que vão trazer dentro daquilo que a gente estava falando de conflito, as soluções melhores, né? Então, aquelas que insistirem em negar ou que não se prepararem para isso, elas vão perder a guerra pelo talento. Sim. Isso, para mim, é muito claro. E é incrível ainda como eu ainda vejo bastante disso, né? Em companhias que acham que isso é perda de tempo, que isso não é tão relevante assim, né? Acho que, pelo contrário, acho que você tem que começar por aí, né? Perfeito. Construção de confiança, uma cultura de colaboração. Não é barra baixa, de jeito nenhum, né? Cuidar bem das pessoas não é barra baixa. Perfeito. As boas pessoas, elas vão vir se você tiver barra alta. Por quê? Por que faz as pessoas ficarem? Oportunidades de crescimento. Claro, se desenvolver. Exato. Isso só vem quando você tem um negócio que cresce de maneira acelerada. Né? E se eu puder complementar nessa tua fala, eu concordo 100%. Costumo dizer, sempre que eu estou em sala, quando a gente entra no tema vulnerabilidade, que vulnerabilidade não é permissão para não performar. Não é você começar a pedir desculpas, errei aqui, desculpa, errei de novo. Aí você tem um problema de competência técnica. E eu reforço muito isso. Vulnerabilidade não é permissão para não performar. Faz sentido? Total. De novo, né, as pessoas podem confundir cuidado com as pessoas com barra baixa. É exatamente isso. Então, assim, mas, de novo, volto para aquele ponto inicial. Você precisa ter o time certo para entregar aquilo que você precisa que seja entregue. Claro. Né? Olha só, o tema da inteligência emocional e segurança psicológica tem ganho um destaque grande dentro das organizações, né? Como é que esses conceitos podem impactar diretamente os resultados de uma empresa? Não sei se na tua época da Tigre, se vocês tinham alguma maneira de mensurar isso, ou se vocês aplicavam. Como é que você vê isso? Ou nas empresas que você hoje roda, tem... Olha, Edu, a gente fazia pulsos de clima, onde a gente rodava algumas perguntas. Aí a Paty Bobato, que hoje está na Natura, liderou isso, né? Lá na Tigre, onde a gente fazia perguntas específicas sobre segurança psicológica, onde as pessoas se sentiam à vontade para serem elas, né, sem precisar trocar de roupa, né, quando chegavam. Então, isso era um tema bastante presente. A gente também, há muito tempo, né, um canal de ética desenvolvido e gerenciado por terceiros, totalmente independente, onde as pessoas... o tempo foi dando credibilidade a esse canal, onde as pessoas se sentiam à vontade para fazerem os questionamentos. Nem tudo que vinha era relevante ou era correto, mas enfim, acho que o importante é ter esse canal aberto e falar bastante sobre isso também, né? Então, eu diria que são temas super importantes. De novo, isso aqui não é peace and love, isso aqui não é uma instituição de
de caridade. Isso aqui são empresas que precisam entregar resultado. Claro. Né? Você tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, você abrir espaço para que elas possam ser elas mesmas, eu acredito muito que isso traz, no tempo, resultados melhores. Né? Você tem as pessoas estimuladas, né? Com vontade de agregar, elas não precisam ser diferentes e se fecharem. Né? Então, acho que não lembro de ter uma correlação direta de causa e efeito entre essas duas coisas, mas assim, eu não tenho dúvida que isso é muito importante para uma performance de ponta duradoura. Vamos falar de mentoria e legado. Você está num momento agora onde você tem atuado muito como mentor e advisor, né, de diversas empresas, executivos, novos líderes. Eu queria perguntar se teve algum caso marcante de mentoria que te fez repensar algo na sua própria trajetória, mais recente ou menos recente. Tem algum caso que você possa contar pra gente, assim como você contou ali no início, que eu achei fantástico, daquele... Pô, por que o líder não tá fazendo aqui? O líder, né? Tem alguma outra coisa que, puxa, isso aqui me marcou nesse novo momento teu? Então, Edu, acho que, primeiro, o que eu encontro são personalidades bastante diferentes entre si, indivíduos em situações, em momentos diferentes, muito diferentes. Então, por exemplo, tem um CEO que eu mentoro de uma startup que é uma esponja. É um dos caras mais rápidos, inteligentes e curiosos que eu já conheci na minha vida. E é um workaholic louco, assim, uma coisa de doido, né? Ele é amigo do meu filho e até sou investidor anjo nessa... E aí que começou a minha relação com ele. Eu tenho alguns casos de CEOs novos que estão em empresas familiares, que estão buscando conquistar o seu espaço ainda. Tenho os pais presentes no negócio, né? O que é um desafio importante. Tenho situações de preparação de C-levels para serem CEOs. Então, tem situações bastante diferentes, tá? Mas, assim, a reflexão que eu faço sempre, Edu, é que, invariavelmente, tudo começa com o time unido. Ter um alinhamento claro de ambição vencedora, de legado que você quer deixar, de elementos de cultura. E para isso o processo de construção de confiança é fundamental em todos os casos. Tá? Então, não tem exceção aqui, né? Não. Quando a gente fala aqui de times unidos, né, e aí o Lencioni escreveu aquele livro há muitos anos atrás, o objetivo não é a gente se dar bem. O objetivo é a gente ser um time de alta performance. Né? Perfeito. Então, eu diria que esse só reforçou essa minha crença e eu a vejo repetida over and over again. Né? Por mais diferente que sejam as pessoas, tenham personalidades diferentes, tenham, às vezes, algum desafio diferente. Estou vendo muito, por exemplo, a dificuldade que é equilibrar o curto e o longo prazo. Tem uma situação de um diretor comercial que está exatamente nesse momento, onde a empresa não tem paciência. Né? Eu não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo. Né? Então, de novo, tudo isso passa por esse início. Né? Você sabe que a gente faz muita coisa já há um bom tempo com o iFood. Diego Barreto agora na cadeira de CEO. Na época, quando o Fabrício Blois estava aqui, Fabrício está agora na Prozos. Eu tenho feito coisas lá fora na Prozos também com eles e tal. E eles têm esse conceito muito forte e eles batem muito nessa tecla de ambidestria. E essa ambidestria é muito sobre estratégico, futuro, operacional, presente. Então, é o agora e o futuro. É um pouco o que você falou, né? Exatamente. Como praticar essa ambidestria de uma maneira eficiente. Eu acho que o Salvador falava muito que tem 3 coisas que o líder não pode delegar. Primeiro é a estratégia, né? Clareza do caminho. Segundo é a cultura. Né? E o terceiro é a seleção das pessoas. Então, essa é a primeira parte. Né? A segunda parte é você entregar resultado. Né? Claro. É a condição necessária para que você tenha direito a fazer outras coisas. Né? Então, acho que essa ambidestria ela é super importante e é muito fácil você ser levado pelo curto prazo. Principalmente quando você é uma empresa de capital aberto. Né? Tive uma situação recente de uma empresa que era fechada e os donos eram empresas lá da Europa, tinha um pouquinho mais de longo prazo. Essa empresa foi vendida para um grupo de fundos e hoje abriu capital e foram de uma situação de um extremo para o outro. Então, tá cheio de viúvas da época em que o mundo era diferente ali, né?
Então, é muito fácil você ser puxado para o curto prazo, né? Então, fazer um esforço consciente, né, de olhar as duas coisas o tempo todo é super importante. Um esforço consciente e intencional. Intencional, perfeito. Eu queria te fazer algumas provocações para você compartilhar com quem tá escutando a gente. A gente tem um público muito, muito legal. Esses dias eu tava fazendo uma entrevista de emprego para uma vaga nova, e aí eu contei um pouco da história da Long Vision, como eu conheci a Penélope, através do Dr. Miguel do Boticário e tal, e essa candidata falou, nossa, eu escutei um podcast sobre isso esses dias. Falei, então era o nosso podcast que ela estava escutando, eu nem sabia. Então a gente tem atingido um público muito legal e muito por a qualidade das pessoas e das experiências que têm sentado aqui comigo, né? Eu sempre digo que desde que eu comecei a dar aula de inglês lá atrás, eu nunca saí da sala de aula porque eu aprendo muito mais do que eu ensino. Então isso aqui para mim é uma aula, tem sido uma aula, mas vamos ajudar as pessoas aqui. Um conselho para quem está assumindo o seu primeiro cargo de liderança. O que você diria para quem está começando a sentar numa cadeira de líder agora pela primeira vez? Puder fazer duas observações aqui, acho que a primeira, tenha o time que você precisa para entregar. E trabalhe forte no processo de construção de confiança. Isso passa, muitas vezes, por trocar pessoas. Eu perdi a conta das pessoas que eu tive que desligar ao longo da minha carreira. Acho, certamente passaram de 100. Mas, primeiro, né, a forma com a qual você faz isso é extremamente importante. Então, das 100, talvez eu conte nos dedos de uma mão pessoas que não falam comigo hoje. Um arrependimento meu nesse sentido em muitos casos eu demorei a tomar a decisão e no fundo eu sabia qual era a decisão a ser tomada e eu procrastinava, porque é uma coisa extremamente ruim de fazer, né? Fato. O único arrependimento é de não ter feito antes, em muitos casos. Então, isso seria o primeiro ponto. O segundo é obsessão pelo cliente. Então, o cliente, o lugar de cliente não é na parede, né? E eu brinco também que o cliente para a vida é aquele que já te deu algum prejuízo. O que eu quero dizer com isso? Você tem que demonstrar, não só com palavras, mas com atos, de que você se importa pelo resultado do cliente e do que importa para ele. Então, a gente fez um trabalho com a Walking the Talk sobre arquétipos de cultura e a gente finalizou em 3 focos. Foco no resultado nosso, foco no cliente, foco na inovação. E eu fui entendendo que a ordem não era essa. Você tem que começar pelo cliente. No momento em que você dá provas e demonstra consistentemente de que você realmente quer o que é melhor para o cliente, isso vai se traduzir numa lealdade e na sustentabilidade desse negócio que vai gerar a perpetuidade do seu. Isso não é intuitivo. E explicar isso para um cara da área comercial não é fácil. Como assim? Foco no resultado, a minha meta, é que eu tenho que bater no mês e tal. A meta é uma consequência disso. Então, vou te dar um exemplo. Na Tigre, a gente tinha um processo de troca que era um horror. Eu brincava que o processo de troca tinha sido desenvolvido por um financeiro com o objetivo de levar o cliente a desistir de fazer a troca. E aí eu mudei uma coisa rápida que foi, vou dar autonomia ao vendedor na ponta de fazer a troca. Ele não precisa consultar ninguém. Tira uma foto do que manda, né? E acabou. Isso nos custou dinheiro. Claro. Isso gerou, em algumas situações, alguns desvios de conduta, onde a mesma foto aparecia algumas vezes em casos diferentes. Tá? Mas a nossa percepção com os clientes, ela mudou dramaticamente. Né? Quando o cliente percebeu, eu estou disposto a perder dezenas ou até centenas de milhares de reais para atender uma necessidade para atender uma necessidade dele, muda o jogo. Claro. Muda o jogo. Então, obsessão pelo cliente, né? E ter o time que você precisa seriam os 2 conselhos. Você já falou, mas vamos ver se tem mais um. Um erro que se transformou em aprendizado. A gente estava, na nossa estratégia na Tigre, olhando para trazer a Tigre para fora da parede. Eu apostei naquela época na entrada no negócio de metais sanitários. Com a seguinte lógica. Primeiro, é condução de água, assim como tubos e conexões também são. Sim. Segundo, tem a mesma base de clientes, 95% dos casos, né? São lojas de materiais, são home centers. Algumas boutiques ficam de fora, mas 90% são os mesmos clientes. Então, vou aproveitar o meu sistema de distribuição e vou estar num negócio de condução de água, etc. O que eu não levei em conta? O decisor de compra de metais é a mulher. E a mulher não compra preço. Ela quer a torneira bonita, ela quer o banheiro
especial. Que ela goste mais. Nós, homens, vamos pegar o que for mais barato. Lamento dizer isso, mas somos muito simples de prever. Então, primeiro, decisão de compra é diferente. No nosso caso, da Tigre, não é a mulher, né? É o profissional de obra, é o instalador, é o pedreiro. O engenheiro, é o contratista, etc. Segundo, tem um influenciador super importante, que é o arquiteto. Que quer o quê? A Tigre se caracteriza por produtos bem engenheirados, que não dão problema, que entregam, que vão ficar 70, 80 anos dentro da sua parede. Né? Use Tigre para que você garanta a tua paz de espírito. Mas a Tigre nunca foi conhecida por design. E muito menos por fazer coleções a cada 3, 4, 5, 6 meses. Né? Como os players desse segmento fazem. E aí eu estava com o diretor comercial de uma grande rede de lojas de materiais, um cliente nosso. A gente estava tendo muito sucesso em implementar essa linha. Né? E ele falou assim, não, primeiro deixa eu te dizer que metais sanitários é um casamento. Vou ter que comprar uma linha gigantesca aqui, eu vou ter que colocar muito dinheiro em estoque. Mas ok, eu confio na Tigre, tô com a Tigre, ou eu vou fazer. Decisão está tomada, tá? Agora me responde uma pergunta. Qual é a razão de ser de Tigre Metais? Ele falou assim, deixa eu te explicar. Posicionamento de Deca, eu entendo. É premium, é a marca mais conceituada, etc. Posicionamento de Docol, eu entendo. É Deca menos 5%. Posicionamento das marcas de preço, eu entendo. O teu, eu não entendo. Você pode me explicar? Sabe quando você trava e eu dei uma enrolada, nem lembro mais a resposta que eu dei para ele. Ele, ouvindo essa conversa, ele vai se lembrar. Tava voltando para Joinville, carro, e refletindo. Eu falei, cara, a gente não tem um right to succeed nessa categoria. Não temos o direito de ganhar. Eu pisei na bola. E aí eu fui no conselho, né? Eu tinha defendido a entrada, nós compramos a Fabrimar na época, que é um player. Inclusive, eu ia lembrar do nome. Eu fui lá fazer o trabalho, eu fiz o trabalho na Fabrimar no Rio de Janeiro. Exatamente. Uma empresa super tradicional do Rio. Tinha sido líder nacional, inclusive, no passado. Depois foi perdendo espaço. E eu acabei dizendo que eu tinha pisado na bola e trabalhei fortemente para que a gente saísse desse segmento. E acabamos saindo. A Tigre vendeu esse negócio para um outro player. Não precisamos fechar a fábrica, nada, mas assim, me custou muitas noites de sono, Edu. Eu imagino. E quando a gente vendeu o negócio, eu cheguei no Felipe, o nosso acionista, e falei assim, resgatei a minha dívida com você. Isso foi, que eu lembre, o único erro fundamental que eu cometi nesses 11 anos. Uau, história incrível, essa eu não sabia. E eu acho que aqui fica uma lição de como muitas vezes as nossas premissas ou a nossa lógica pode ser facilmente... Conduzida, sim. Né? Vamos lá, um hábito que mantém a sua performance e equilíbrio até hoje, ou que você mantém? Bom, primeiro, Edu, acho que escuta ativa é um hábito que eu pratico o tempo todo. Então, hoje em dia, é impressionante como a gente se distrai quando está atrás de uma câmera, então, nem se fala. Então, acho que a escuta ativa, estar presente, estar pleno, né? É super importante, né? Porque ela acarreta o entendimento melhor das coisas e, portanto, leva a decisões melhores. E acho que praticar iniciativas de descompressão que funcionem para você. Então, cada um tem as suas. Então, eu não vou aqui defender uma ou outra, o que for, né? Mas aquelas iniciativas de descompressão que funcionem são super importantes para manter performance e equilíbrio. Um princípio, uma frase, um statement que guia a sua jornada, tem algo que você leva com você e pode dividir com a gente aqui? Trazer duas, Edu? Por favor. Então, estou pensando aqui. Acho que a primeira, eu estou fazendo uma preparação para ser palestrante. É algo que sempre me deu muito prazer. Aliás, fazer um parênteses aqui, né? Eu fui uma criança muito tímida. Meu pai era um diplomata alemão e a gente mudava de país a cada 3 ou 4 anos. E para mim era sempre um dilema, porque eu tinha que recomeçar a conquistar amigos. Então, eu sempre fui um cara muito tímido, né? A minha mulher que me pediu um casamento não foi ao contrário. Muito bom. É ruim, mas é a verdade. E assim, né? Eu fui aprendendo a falar em público. Algo que eu não sabia e que hoje em dia me dá muito prazer. Gosto muito de fazer.
Então, assim, eu diria que uma reflexão sobre isso é nesse trabalho de trabalhar o desenvolvimento da tua personalidade, do teu posicionamento e da tua palestra. A pessoa com quem eu estava interagindo, ela falou uma frase que eu acho que te define, é presença serena que transforma ansiedade corporativa em clareza estratégica. Eu valido essa frase. Conhecendo você e tendo trabalhado esses anos faz muito sentido. Repete para nós aí. A presença serena que transforma a ansiedade corporativa em clareza estratégica. Então, é algo que me marcou muito, tanto é que eu anotei a frase, ela não é minha, mas eu acho que eu consigo me identificar com ela. Que legal. Agradeço aqui a ela vai saber quem é. E a segunda, que é um pouco, está até no meu LinkedIn, né, na qual eu acredito muito, é a liderança genuína, ela se constrói com escuta, que transforma, em confiança, que sustenta. Então, é algo que eu procuro praticar sempre. Infelizmente, a gente chegou no nosso fechamento aqui, porque foi um papo... Que legal. Cara, que papo, que conversa de valor, hein? Quantos insights e exemplos reais, profundos. Eu saio daqui altamente impactado por essa nossa conversa. Obrigado. Você trouxe pontos que resumem tudo o que a gente acredita aqui na Long Vision. Aprender o tempo todo e liderar com consciência e equilíbrio. E é nessa essência que vem novidade quente por aqui. Está nascendo o nosso novo treinamento, o Líder Long Vision, um programa completo, autoral para o desenvolvimento da liderança, que chega em 2026. Feito para quem está começando a liderar e para quem quer se reinventar como líder. Porque liderar não é sobre técnica, é sobre consciência, empatia, escuta e coragem para construir times fortes e humanos. E se essa conversa por aqui fez sentido para você, acompanhe as novidades do Líder Long Vision nas nossas redes. Vem com a gente formar a próxima geração de líderes que inspiram, conectam e transformam. E esse foi mais um Long Vision Talks, dessa vez compartilhando a voz deste gigante Otto von Soten, board member, palestrante, advisor, mentor e meu amigo. Otto, de coração, eu queria te agradecer de novo pela participação. Edu, muito obrigado pelo convite, eu estou muito honrado e um privilégio ser chamado aí de amigo. Como você sabe, sou fã de carteirinha da metodologia, da Long Vision, e de você e da Penélope, da Renata e os demais. A quem estiver ouvindo, podem contratar o Edu de Boa. olhos fechados. Ele é craque e é algo que eu experimentei muitas vezes na minha vida, a utilização dessa metodologia. Funciona e traz resultado. Parabéns. Obrigado, cara. Que papo, hein?